Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a mobilização de todos que vieram aqui nessa tarde, cumprimentar o Paulo, nosso presidente, e agradecer ter liderado esse processo de mobilização aqui. Junto com ele, cumprimentar o Celso, presidente da Câmara, obrigado também. Em nome dele, os demais vereadores aqui presentes. Agradecer as mulheres, as pessoas da Marli, da Zilá, da Silvana. Eu sempre digo com muito orgulho que me satisfaz muito ter ajudado a eleger em Pelotas a primeira das mulheres a governar um dos 5 maiores municípios do Rio Grande do Sul. E, de fato, as mulheres precisam ter essa participação na política, e é papel de todos nós na sociedade, né? Podemos ajudar nesse processo, não apenas das mulheres. É papel de homens e mulheres que reconhecem que a igualdade entre gêneros precisa estar expressada aí nos espaços que ocupam de poder. Cumprimentar ao prefeito Valmir, de Taquarussu do Sul, logo mais estaremos lá em Taquarussu do Sul. Saudar também o Chester, que é líder do PP aqui, liderança do PP, presidente do partido aqui em Frederico. Também ao Vasconcelos, representando o PTB aqui conosco. Ao Lucas, nosso candidato a deputado federal, enfim, a todos vocês que estão aqui conosco, ao nosso prefeito Salmo também lá de Rio dos Índios, em nome de quem saúdo lideranças de outros municípios que estão aqui. Estamos mais uma vez visitando aqui Frederico, o caro Paulo, para trazer a nossa mensagem, nos fazermos conhecer, como eu sempre digo, mas também levarmos as informações, colhermos as demandas, as carências, as angústias que a gente vê pelo Rio Grande do Sul. E o que mais a gente percebe é justamente que o Estado ele tem vocação para crescer. O povo gaúcho é trabalhador, é empreendedor, mas infelizmente não tem encontrado no nosso Estado espaço para empreender, para investir, porque aqui é mais caro, é mais difícil, temos menos infraestrutura, é mais burocrático, tudo tem jogado contra quem empreende. E aí o nosso Estado deixa de ter futuro, perspectiva de futuro. O desajuste que nós estamos vendo nas nossas contas públicas todos sabemos bem, fruto de décadas de gasto público maior do que as receitas. A despesa do Estado é maior do que o que ele arrecada. Muito bem, então nós temos que atacar nas duas frentes. No controle das despesas, isso demanda fazer os controles, a reforma da estrutura estatal para que o Estado custe menos, para que tenha uma despesa em todas as áreas, passando pelo custeio da máquina, a folha de pagamento ajustada à sua capacidade de pagamento, o que ele arrecada, e temos que trabalhar também na frente das receitas, sem aumento de impostos, porque ninguém aguenta mais pagar impostos. Nós não queremos aumento de impostos, queremos fazer estímulo à economia do nosso Estado para que ele se desenvolva, gere as riquezas que vão significar incremento de arrecadação para o Estado. Como é que nós podemos mobilizar o Estado para que ele arrecade mais e a partir de desenvolvimento, né? O que se desenvolva mais, e isso vai gerar arrecadação? Nós, homens públicos, quem atua na vida pública, sempre somos demandados por atrair investimentos. Tem que atrair empresas, dizem os cidadãos para nós, como se nós pegássemos alguém pelo braço e determinássemos que fizesse investimentos no Estado. Sabemos bem todos que não é assim. A gente não manda ninguém abrir empregos, a gente não manda ninguém ampliar os seus negócios ou abrir uma nova empresa no Estado. Nós temos que atrair, né, gerar um ambiente que seja atrator para investimentos. E o que atrai investimentos é a segurança de retorno financeiro, legítimo interesse da iniciativa privada pelo lucro que vai significar reinvestimento. Então, nós temos que criar esse ambiente. E esse ambiente é o da competitividade. Quem vai investir no Estado tem que ter a segurança de que, produzindo aqui no Rio Grande do Sul, vai conseguir produzir com custos menores para colocar a sua produção em condição de competir no mercado nacional e internacional. Por isso que os nossos pilares aqui são 4 determinantes para essa competitividade. Eu agrego um 5º sempre pelas condições que nós estamos vivendo, e são eles: a infraestrutura, né? Investimento em infraestrutura, garantir acesso asfáltico aos municípios que não têm acesso asfáltico. A gente está aqui numa região
em que se tem diversos municípios dos 60 no Rio Grande do Sul que não têm acesso asfaltado. Esse é um papel do Estado. São 25 bilhões de reais estimados no plano estratégico de logística e transporte do Estado, necessários para investimentos em rodovias, para pavimentar rodovias, duplicar rodovias, fazer as terceiras pistas, fazer a manutenção adequada das rodovias estaduais. Nós precisamos de 25 bilhões de reais. É claro que o Estado não tem capacidade financeira para fazer esse investimento sozinho. Por isso, nós defendemos a parceria com a iniciativa privada em programas de concessão rodoviária que viabilizem os investimentos nas rodovias com maior fluxo, principalmente, e com esses recursos também ali auferidos, ajudar a fazer as obras de pavimentação das rodovias que têm menos interesse comercial e também reservando o que o Estado hoje coloca nessas rodovias de maior fluxo para que sejam dirigidos aos municípios às rodovias com menor fluxo. Esse é o grande papel do Estado, estar onde não há interesse privado ainda por conta da falta de sustentabilidade econômica de um investimento, né, que não vai ter o retorno. Aí é que o Estado tem que estar. Ele não precisa estar onde há interesse comercial privado, porque aí o papel dele é repassar a iniciativa privada e regular, fiscalizar, controla, mas não precisa operar diretamente ali. Então, com isso, nós entendemos que temos aí um plano para investimento em infraestrutura, que é grande foco do nosso plano de governo. Aliás, além de infraestrutura rodoviária, cabe ressaltar, ferroviária também, né? Há um contrato de concessão à iniciativa privada para ferrovia no Brasil, no Rio Grande do Sul. Quem responde por ele é a antiga América Latina Logística, hoje é a Rumo, que faz a operação do sistema, e não está respeitando o contrato de concessão firmado com o governo federal. E aí cabe ao Estado buscar, inclusive se for o caso, judicialmente, com que a ANTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, faça valer o contrato, fiscalize e exija por parte do concessionário os investimentos nos ramais e nos terminais ferroviários, que também são determinantes para dar competitividade ao nosso Estado, para reduzir o custo da logística. Há um dado que nós temos que apura 20% de custo da logística sobre o PIB no Rio Grande do Sul, quando a média nacional é de 10%, ou seja, o dobro de custo de logística no Rio Grande do Sul. Também temos possibilidade de exploração de modal hidroviário, que também não é explorado no nosso estado como poderia, viabilizando esse custo reduzido de transporte, o que aumenta também a competitividade da nossa produção. O segundo pilar aí da competitividade, para que a gente possa desenvolver o nosso estado, é burocracia, que tem que ser reduzida. A demora por se conseguir licenças ambientais no Rio Grande do Sul. Nós somos famosos por ser mais difícil de se conseguir empreender aqui, não apenas por fator de licenciamento ambiental, mas muito por causa dele. Outros estados já têm uso de novas tecnologias para ajudar a acelerar esse processo. O estado da Bahia, por exemplo, já faz o que se chama licença por adesão e compromisso. O estado de Santa Catarina também já tem alguns itens. Eu estive visitando lá o órgão de licenciamento ambiental de Santa Catarina, e alguns tipos de atividades já têm um processo de autodeclaração. O empreendedor lança toda a sua documentação e automaticamente recebe aprovação. É uma lógica de confiança e não de desconfiança, né, em relação ao privado. Você confia, dá o espaço para quem quer empreender, para quem tem vocação empreendedora para fazer o seu investimento, porque é de interesse público que esse investimento aconteça com agilidade, com rapidez. Quem investe, quem tem recurso para investir, gerar emprego, gerar riquezas, quer investir onde mais rapidamente vai ter o retorno. E se o Estado do Rio Grande do Sul atrasa licenciamento, nós perdemos esse investimento para outros estados que mais rapidamente conseguem fazer o licenciamento. Mas não é apenas isso, né? A gente está vendo aí alguns são externos ao governo do Estado, mas também entendemos que a liderança do governo do Estado tem que alinhar com as outras forças que determinam, vamos dizer assim, um sufocamento de quem empreende, como é o caso agora recente. A gente viu na indústria do arroz, a Piraí Alimentos lá sendo fechada, inclusive, por uma ação, uma força-tarefa
dedicada na indústria arrozeira, identificar possíveis irregularidades e fecham essa indústria. Só que a gente tem que ter clareza o seguinte: o Paraguai está batendo na porta dessa indústria toda e chamando eles para ir para lá. E eles estão indo, porque encontram espaço com menos impostos, com melhor infraestrutura, com menos restrições para quem empreende. E aí nós vamos perdendo nessa lógica de ir contra o privado, né, de uma demonização do empreendedorismo, de quem empreende. A gente vai perdendo quem gera a riqueza e gera os empregos, né? E aí piora a situação econômica do nosso Estado e a situação fiscal vai junto, né? O Estado tem mais dificuldade de sair do grande buraco aí que se meteu do ponto de vista fiscal, porque nós não conseguimos gerar riquezas que vão determinar a arrecadação para o nosso Estado. Carga tributária é o terceiro pilar, né? A gente tem patamar de alíquotas de ICMS acima daqueles estados com os quais nós competimos diretamente, especialmente se nós pegarmos energia, combustível, telecomunicações, em patamares bem mais elevados. E tudo isso é resultado de um Estado que é gastador. Como ele gasta muito, gasta mal, tem um déficit previdenciário de 10 bilhões de reais, por exemplo, para dar sustentação. Temos um desequilíbrio aí que aponta-se para o ano que vem de cerca de 7 bilhões de reais para o orçamento do Estado. Tudo isso faz o Estado demandar mais impostos. Então é claro que isso está vinculado à necessidade de reformas na estrutura do Estado, para que ele possa reduzir as suas despesas e, consequentemente, a gente possa projetar uma redução ao longo do tempo das alíquotas de ICMS para colocarmos nosso Estado em condições de competitividade no que diz respeito à carga tributária. O quarto pilar é a educação, né? A gente precisa entender que o perfil sociodemográfico aí do Estado está se alterando profundamente. Aliás, nós antecipamos aqui o que acontece no Brasil. No Brasil, recentemente, estudos estavam apontando o boom demográfico vai se esgotando em 2022, se eu não me engano, quando nós vamos começar a perder a força de trabalho na idade, né, que o mercado de trabalho demanda. E, portanto, isso tem resultados econômicos, né? O Estado do Rio Grande do Sul já é um Estado, se pegar os 10 municípios que têm maior percentual de idosos no Brasil, dos 10 municípios que têm maior percentual de idosos, 9 são gaúchos. 9 estão aqui no Rio Grande do Sul. Por nosso perfil cultural, baixa taxa de natalidade, pela expectativa de vida, na qualidade de vida que temos, alta longevidade, isso está fazendo com que o nosso Estado envelheça mais rapidamente. E aí nós temos que nos prepararmos para esse novo perfil demográfico. Nos prepararmos para isso significa, em primeiro lugar, que a gente tem que enriquecer esse Estado para sustentar esse novo perfil. Porque com mais aposentados, com mais pessoas na terceira idade, nós temos que produzir riqueza para sustentar esse perfil demográfico. Segundo lugar, se nós vamos ter menos mão de obra disponível, na parte da pirâmide que é a disponível para o mercado de trabalho, ela tem que ser de excelente qualidade. Porque nós vamos competir com estados que têm mais mão de obra, que gerarão mais riqueza a partir da maior disponibilidade de mão de obra. Então nós temos que ter um diferencial competitivo na mão de obra disponível aqui, que tem que ser de excelente qualidade. E aí nós temos que formar essa mão de obra para o que o mercado de trabalho vai exigir deles. E o mercado de trabalho se altera profundamente na medida que a gente vivencia um processo de revolução tecnológica, onde as vagas de trabalho que podem ser substituídas por robôs, por sistemas informatizados, são substituídos. E aí mas se abrem novas vagas de oportunidades também. E as novas oportunidades estão vinculadas à tecnologia, à elaboração de sistemas informatizados, que exigem capacidade de raciocínio lógico, de interpretação. E a nossa formação nas nossas escolas, na nossa rede de ensino, não está preparando para isso. Se a gente pegar o desempenho da qualidade da nossa educação aqui, no aprendizado da matemática, por exemplo, que é determinante para o desenvolvimento dessa capacidade de raciocínio lógico, se aponta que no 9º ano, na rede de ensino pública estadual do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos 14% dos estudantes aprendendo o adequado em matemática, por exemplo. 14%. E isso demonstra que nós não estamos transferindo os conhecimentos que vão ser exigidos pelas futuras gerações no mercado de trabalho lá na frente. E aí vai ficar muito mais difícil da gente conseguir gerar riqueza, porque se nós tivermos infraestrutura,
reduzirmos a burocracia, tivermos carga tributária mais baixa, mas não tivermos gente qualificada, todo o restante fica com muito menos valor. E o quinto pilar que eu agrego aqui, que é importante, determinante para o Estado, é a segurança pública, né? Porque também temos que ter tudo isso, gente, e as pessoas têm que gostar de viver aqui no Estado, têm que ter tranquilidade para viver aqui, senão nós exportamos os nossos talentos e mão de obra para outros estados. Se eles não encontrarem aqui um local em que tenham satisfação de viver, tranquilidade, que gostem de morar aqui, que possam sair à rua sem medo e deixar a sua casa sem medo de ela ser assaltada, tudo isso é fundamental. Por isso que nós temos ao nosso lado, pelo PTB, o delegado Ranolfo é nosso candidato a vice-governador, foi chefe da Polícia Civil no Estado, conhece o tema da segurança pública e que é foco absoluto do nosso plano de governo também, para que a gente possa restaurar a paz, a tranquilidade e a segurança para o povo gaúcho. Isso demanda investimento, foco dos investimentos para a reposição de efetivo, para a estrutura e tecnologia do policiamento, infraestrutura penitenciária, porque hoje nós encarceramos, há um aumento do encarceramento, mas não há recrudescimento da violência, porque dentro dos presídios as facções criminosas dominam as alas inteiras, e aí acabam fazendo do presídio uma central de recrutamento de novos membros das suas facções, que voltam para o convívio social devendo favores, né, e aperfeiçoados no mundo do crime, e aí vira uma bola de neve. Então, investimento em infraestrutura penitenciária é fundamental, com recursos públicos do Fundo Penitenciário Nacional e também com parceria do setor privado para viabilizarmos a criação das vagas necessárias para melhorar a qualidade do nosso sistema penitenciário e conseguirmos então vencer a criminalidade. E por isso temos a ajuda aí do delegado Ranolfo. Quero também ressaltar a importância do Partido Progressista nessa parceria, né? Quando o Partido Progressista abre mão da sua candidatura ao governo do Estado, não está diminuindo o seu projeto partidário, está sim aumentando a possibilidade de concretizar o seu sonho, né? Porque nós temos um sonho comum, nós temos uma identidade e uma afinidade de propósito, de compreensão do interesse público, do grande projeto para o Estado do Rio Grande do Sul. E por isso agradeço muito a confiança que os progressistas depositam em nós para liderar esse projeto, por terem colocado à disposição a Ana Amélia para ser nossa candidata a vice-presidente da República, sem dúvida nenhuma, um diferencial enorme para a candidatura majoritária nacional, e também por colocarem à disposição para ser nosso candidato a senador o deputado Luiz Carlos Reis, que tem um mandato qualificado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, reconhecido como parlamentar no Congresso Nacional e, portanto, com muita honra aí se soma ao nosso time para ser nosso candidato a senador e no Senado também representar os interesses do Rio Grande do Sul e de um novo Brasil que todos nós queremos ver nascer. E ele tem todas as qualidades para isso. Por isso que eu ressalto, né? Tudo isso que eu falei para vocês é um projeto que nós representamos, mas o governador ele é um proponente da agenda. Precisa encontrar no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa fundamentalmente, mas também no Congresso Nacional, o apoio para o desenvolvimento dessa agenda, sem o que nós não conseguimos resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Tem que ter lá dentro da Assembleia gente comprometida com essa mesma agenda, com o mesmo projeto, para que a gente possa aprovar as mudanças estruturais do Rio Grande do Sul e botar esse Estado para crescer, né? Essa é a nossa grande meta, fazer o Rio Grande do Sul crescer, se desenvolver, voltar a ser destino dos investimentos, voltar a dar entusiasmo e confiança para quem já está aqui no Estado, empreendendo no Estado, e que hoje eu vejo com desesperança, com sentimento de receio de ampliar os seus negócios aqui, muitos já desistindo do Estado. Precisa resgatar essa confiança no Estado, e resgatar mais do que com palavras, com ações concretas, na infraestrutura, na burocracia, na revisão do tamanho do Estado, para viabilizar a redução da carga tributária, numa educação que realmente esteja conectada aos novos tempos, investindo em segurança pública para dar o sentimento de paz e tranquilidade que é essencial para uma sociedade que quer crescer e quer olhar para o futuro com confiança. Por isso que eu digo sempre,
muito orgulho do nosso passado, cultiva as nossas tradições, mas o nosso Estado não vive de passado, a gente tem que viver de futuro, né? De olhar para frente com confiança. É isso que estimula o crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade, voltar a dar rumo, direção e futuro para o nosso Estado. Essa é a nossa grande missão. Eu estou disponível aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigado. Eu cumprimento e concordo plenamente, mas eu gostaria de ouvir alguma ação sobre um dos problemas mais cruciais que o cidadão está no momento, que é na área da saúde. Você tem uma menção sobre isso? Claro. Também. Dona Benildes, é isso? Obrigado pela pergunta, né? A gente tem que falar de tantos assuntos e é evidente que saúde é uma prioridade da população, né? Mas ela depende de uma visão de revisão das referências regionais, para que a gente possa, com os recursos disponíveis, conseguir atender melhor as demandas das regiões. Então, a revisão das referências em média e alta complexidade. Nós temos que ter um apoio importante do Estado na atenção primária aos municípios, para que a gente possa ter maior resolutividade e menor incidência de doenças, com estímulo a hábitos mais saudáveis, a alimentação mais saudável. Eu digo isso porque tivemos essa experiência lá em Pelotas. Nós criamos uma unidade de saúde, na verdade uma rede de unidades de saúde que são referências com ações de educação física, nutricionista, psicólogo, tudo aquilo que pode ser acoplado como promoção no serviço da unidade de saúde, como promoção do bem-estar e da saúde, reduzindo, isso foi apurado lá, a necessidade de atendimento clínico nas unidades de saúde. Quando você tem para aquela população atividades físicas, nutricionista orientando a ter alimentação mais saudável, como é que substitui o sal por temperos, enfim, atendimento psicológico também, em grupos, para aquela comunidade, a gente apurou a diminuição de demanda por atendimento clínico, porque muitas pessoas iam fazer o atendimento clínico porque justamente deixando de ter hábitos saudáveis, acaba tendo mais doença, né? E o posto de saúde tem que ser mais promoção à saúde. Então a gente entende que temos que apoiar também iniciativas junto às comunidades locais para promoção da saúde. O saneamento básico entra aí como um fator fundamental. Muito das doenças infecto-contagiosas estão ligadas aí também à falta de saneamento básico. E o Estado do Rio Grande do Sul ele tem um índice de tratamento de esgotos abaixo da média nacional. A gente precisa viabilizar investimento pesado em coleta e tratamento de esgotos no nosso estado, e para isso também entendemos que a parceria do setor privado é importante, a Corsan trabalhar junto com a iniciativa privada, em parcerias público-privadas, para poder viabilizar esse investimento que é bilionário no nosso estado. Telemedicina é fundamental também, usar a tecnologia para diminuirmos a longa fila de espera nas consultas com especialistas. Nós já fazemos isso lá em Pelotas, Porto Alegre está fazendo, outras regiões também, em especialidades em que podem ser feitos os exames pelo clínico na unidade de saúde para já apurar dentro de uma determinada especialidade a doença, seja oftalmológica, até dermatológica e respiratória, de pneumologia, enfim, tem vários exames que podem ser feitos no local. Eletrocardiograma a gente implantou lá nas unidades de saúde em Pelotas também, feitos nas unidades de saúde, mandados para uma central que faz a leitura dos exames e que em poucas horas já dá a resposta. Então tudo, uso da tecnologia, rever referências, garantir o pagamento em dia para os hospitais é fundamental. Então equilíbrio das finanças e colocar o Estado para crescer, tudo isso nos dá condição e fôlego para que a gente possa fazer o investimento correto na educação, na saúde e viabilizar o pagamento em dia, porque o atraso dos pagamentos está gerando aí a quebradeira dos hospitais no interior, né? E isso é um grave problema que precisa ser resolvido. Tá bom. José Armando Grassi, vereador progressista do Estado. Diga, vereador. Eu gostaria de fazer, primeiro, parabenizar pela coragem que o senhor está tendo de enfrentar esse desafio. O desafio é muito interessante, muito importante, mas tem que ter muita coragem. Eu gostaria de perguntar o que o senhor pensa sobre o agronegócio. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul é um grande produtor, nós temos muitos agricultores da agricultura familiar. Qual é o seu pensamento a respeito disso? Obrigado.
Eu acabo de vir para cá lá do Dia do Porco, lá em Rodeio Bonito, né? Estava conversando com o pessoal justamente sobre a questão do agronegócio e passa um pouco pelo que eu falei aqui também, vereador, que é dar competitividade à nossa produção. Hoje a gente tem, por exemplo, cargas da nossa produção aqui indo ao Porto de Rio Grande sem ter a segurança e a certeza de que vão conseguir embarcar lá, porque por problemas no calado do porto não conseguem ter a garantia do escoamento. Aliás, o navio não consegue atracar no porto e ele tem data certa para entrar no Porto de Santos, eles seguem para o Porto de Santos sem parar no Porto de Rio Grande. Aí você imagina quem está produzindo aqui, manda para o Porto de Rio Grande, não consegue embarcar lá e tem que fazer a sua carga voltar e ir por meio rodoviário para o Porto de Santos. E isso acontecendo repetidas vezes, logo em seguida faz esse produtor pensar, bom, não vou mais produzir no Rio Grande do Sul, vou me instalar em outro lugar porque no estado aqui não estou conseguindo competir no mercado porque eu tenho um custo dobrado em logística e transporte. Então, investimento em infraestrutura para podermos reduzir custos da produção e com isso colocar essa produção toda em condições de competitividade. Mas não apenas isso, é claro que é importante no pequeno produtor o apoio da pesquisa, da extensão rural para poder ajudar a produzir melhor, em melhor qualidade, um ganho de produtividade, é fundamental. Rede trifásica, né? Nós estamos aqui com o nosso deputado Lucas Redecker, que foi secretário de Minas e Energia, começou um esforço, mas a gente tem que avançar nisso na rede trifásica para poder ajudar pequenos produtores a instalarem equipamentos na sua propriedade que lhe permitam ter ganho de produtividade e aumentar a sua renda, levar para o campo também internet, né? Toda essa condição de melhorar a tecnologia, acesso à energia de qualidade no campo ajuda a melhorar a produtividade, a fixar os homens e mulheres no campo, para que a gente tenha eles produzindo onde eles são vocacionados para produzir. Esse apoio ao agronegócio para nós é fundamental. Redução de impostos e de burocracia também estão conectados aí à demanda do agronegócio. Hoje, também falando lá em Rodeio Bonito, na Festa do Porco, em seguida me abordaram ali alguns produtores dizendo que a questão do licenciamento, o quanto que tem dificuldade para licenciar as suas atividades na suinocultura, cerceando também a sua capacidade de produção. E isso tem tudo um custo econômico. Então, agilizar processos burocráticos é para que se possa produzir mais rápido e gerar mais renda também no campo. Obrigado. Lucas? Para a Rádio Luz Alegria, o senhor tem colocado em várias oportunidades que é contra a reeleição. Foi assim lá em Pelotas, conseguiu eleger a sua sucessora. Nós temos visto no Rio Grande do Sul uma alternância muito grande de políticas diferentes de governo. Queria perguntar para o senhor se essas mudanças elas são parte de um projeto para mais tempo. Acredito que é preciso mais tempo para recuperar a crise financeira do Rio Grande do Sul, que tanto se fala. E qual a contribuição dessa alternância tão grande de políticas de governo tem para estarmos hoje nessa situação? Eu acho que continuidade de políticas públicas que sejam do Estado não necessariamente depende de continuidade de um governo e de um governante específico. A gente tem que ter a responsabilidade de dar continuidade a políticas públicas que são importantes para o Estado. E aí romper com essa grenalização, né, que a gente chama da política no Rio Grande do Sul, em que entra alguém que rompe completamente com o que está sendo feito, eventualmente param obras, mudam programas, encerram projetos. A gente tem que olhar com responsabilidade para entregar. Nosso destinatário final é o mesmo, né, é o cidadão. Trabalhamos para um mesmo cidadão. Nós temos que ter a responsabilidade de manter programas e projetos que sejam de interesse da sociedade. E não precisa ser a mesma pessoa para fazer isso. O mínimo de continuidade de política pública pode acontecer com mudança de governo e de governante. Eu observei, inclusive, conversando com lá do estado do Ceará, na verdade, estive em alguns programas, alguns cursos em que estavam lá presentes o atual governador do Ceará, que é do PT, na verdade, antecedeu a ele a família Ferreira Gomes, lá, o Cid Gomes e tudo mais, e antes deles o Tasso Gereissati, que é do meu partido. E o Ceará tem tido bons resultados na educação, por exemplo, tem tido bons resultados em avanços econômicos e de qualidade de vida, e conversando com eles, reconhecem o que os anteriores fizeram de bom, muito, o governador do PT reconhecendo o que começou lá com o Tasso, né? O próprio Tasso reconhecendo que se deu continuidade depois, é conseguir olhar para o Estado com o desprendimento
e com entendimento do que é mais importante para a nossa comunidade, independentemente de ter sido criado por A, B, C, ter a coragem de continuar programas que atendam ao interesse da nossa sociedade. Eu não tenho nenhum problema, e nem acho que é importante a gente ter essa clareza. O Estado do Rio Grande do Sul não se resolve em 4 anos? Não se resolve em 4 anos. Se resolve em 8? Também não. Então não é simplesmente reeleger um governo que vai significar resolver o Estado. São 20 anos, talvez, que são necessários para que o Estado possa ter efetivamente um novo caminho consolidado, de uma nova perspectiva econômica, e isso significam 5 mandatos, pelo menos. É evidente que não tem como ser 5 vezes o mesmo governador. Então, acho que parte da nossa responsabilidade na política, eu me sinto muito satisfeito em Pelotas por ter feito tudo o que fiz, em infraestrutura, em educação, em saúde, e além disso ter ajudado a formar uma nova liderança que dá continuidade ao projeto. Formar novas lideranças, cuidar do processo sucessório, é uma responsabilidade, inclusive, na iniciativa privada. Quem está na iniciativa privada, tocando negócios privados, se preocupa em quem vai suceder, vai dar continuidade. O processo sucessório numa empresa familiar, na política é a mesma coisa. Eu não posso apenas me preocupar com os 4 anos ou com os 8 anos se eu pensar em reeleição. Eu tenho que pensar nas lideranças que virão à frente, que eu tenho a responsabilidade, como quem comanda o projeto hoje em dia, de formar e abrir espaço para que novas lideranças sejam formadas e possam tocar esse projeto adiante. Não posso abafar e sufocar também o surgimento de novas lideranças políticas, que infelizmente é o que muitas vezes acaba acontecendo na política. Cristiane Lusa, Folha do Noroeste. Nós sabemos, né, que crise econômica, segurança e educação são os 3 principais assuntos das eleições deste ano. Inclusive, a gente vemos ontem, né, o início dos nossos debates, e você também mencionou agora no teu pronunciamento agora no início. Mas nós temos um estado também que tem muitas diferenças regionais. E aqui os prefeitos e a comunidade em geral menciona muito que nós somos uma região esquecida. E aí nós temos as nossas demandas, que são as nossas principais áreas, que são gargalos, né? Que são o acesso asfáltico, que você mencionou antes, tem a saúde, e nós temos também o turismo regional, que nós temos um grande potencial a ser explorado aqui na nossa região. Você tem como detalhar qual que é o tratamento que você pretende dar para esses temas aqui da nossa região, caso seja Nosso presidente aqui estava passando justamente, né? Acho que a primeira coisa é a gente tem que governar olhando para as diferenças das regiões, as suas vocações, as suas carências e o papel do Estado no estímulo ao desenvolvimento das regiões a partir dos arranjos produtivos locais, daquilo que a região é vocacionada. Você não tem uma receita única para um Estado com a diversidade que nós temos cultural, social, econômica, né? É evidente que você tem que olhar para as peculiaridades regionais. Inclusive recebi aqui, né, o livro do Cored, com as perspectivas e com a necessidade dos investimentos na região. É exatamente isso, poder estar muito próximo das demandas que são apuradas nas regiões. O que nós identificamos para cá é justamente por um afastamento do ponto de vista geográfico dos grandes centros urbanos. A maior parte da população gaúcha, vamos dizer assim, 80%, se a gente fizer um corte no Rio Grande do Sul ao meio, Oriente e Ocidente, vamos dizer assim, quase 80% da população gaúcha vai estar na parte oriental do estado, né? E aqui nós temos uma menor percentual da população, talvez inclusive pelas restrições de desenvolvimento que se tenham nos gargalos de infraestrutura que foi apontado aqui. A gente precisa viabilizar os acessos asfálticos, e aí eu retorno ao que eu falei. O estado tem hoje 60 municípios sem acesso asfáltico. Como é que você viabiliza isso num estado que está quebrado financeiramente? A gente vai ter que buscar a parceria do setor privado. Com a parceria do setor privado, eu consigo viabilizar o investimento em infraestrutura nas rodovias em que há interesse comercial privado por conta do fluxo de veículos que existem nelas. Eu tenho 2 alternativas daí. Poder fazer o investimento em polos rodoviários, em que rodovias que tenham maior fluxo de veículos ajudem a sustentar o investimento em rodovias de menor fluxo. Esse é uma alternativa. Tem pontos positivos e negativos nisso, porque acaba impactando no valor a ser cobrado em tarifas de pedágio, ou simplesmente pela desoneração que nós temos por parte do poder público, que hoje mantém rodovias com maior fluxo que poderiam estar na mão da iniciativa privada. Se eu concedo elas para a iniciativa privada, eu libero os recursos que hoje o Estado consome em manutenção dessas rodovias para poder direcionar para a pavimentação e estruturação viária dessas rodovias de menor interesse comercial, porque
tem menor fluxo de veículos que ainda não justifica a concessão. Então, mas o que me parece claro é isso, o papel do Estado é justamente atuar onde a iniciativa privada não tem fôlego ou interesse direto em investimento, porque ela não vai obter retorno. Aí é que o Estado tem que estar. E ele, para fazer isso, ele tem que sair dos setores em que ele não, em que há um interesse comercial. Aí eu consigo ver. Sim, exatamente, mas o turismo ele está diretamente ligado à condição de infraestrutura. Quem vai, o turista procura boas experiências, e a boa experiência dele começa por acesso facilitado, né? É algo fundamental para a gente poder alavancar turismo, é arranjar, claro, regionalmente o turismo. O turista vai vir para cá na medida em que ele tenha não uma cidade apenas garantindo a ele a atração turística, mas sim a possibilidade de poder estar aqui 2, 3, 4, 5 dias, e para isso tem que se fazer o arranjo do ponto de vista regional das vocações para o turismo que a região tem. Garantir o acesso, seja pelas rodovias, investimento em pavimentação que são necessários, como também do ponto de vista de aviação regional. E a aviação regional demanda termos aeroportos estruturados regionalmente e aviação regional incentivada, para o que o Estado precisa fazer redução, às vezes, de impostos para a aviação regional, para estimular companhias aéreas a fazerem as linhas de aviação para essa região. Essa é a grande alavanca para o turismo. O primeiro passo do Estado é esse. E, claro, apoiar iniciativas culturais que criem as atrações que trazem os turistas para cá. Aí identificar pelas vocações de turismo natural, turismo de negócios, o turismo cultural, tudo aquilo que pode servir de alavanca para trazer turistas para a região, e que sem dúvida nenhuma a região tem riquezas que podem ser bem aproveitadas, mas tem que aproximar isso para que a experiência do turista aconteça, tem que ter a infraestrutura que vai trazê-los até aqui. Para encerrar então o Jornal Alto Uruguai. Eduardo Fábio, Jornal Alto Uruguai. Nosso jornal ele abrange uma região de mais de 20 municípios aqui do Médio Alto Uruguai, e de certa forma a gente conhece um pouco da realidade das prefeituras principalmente, né? Você, quanto ex-prefeito, por isso te questiono. Qual foi a dificuldade que tu enfrentou enquanto prefeito de Pelotas, que tu acredita que vai te fazer um governador melhor, ou que vai fazer o governo do estado se posicionar melhor enquanto a sua relação com prefeituras, principalmente? Está perguntando exatamente do governo em relação às prefeituras. Bom, em primeiro lugar, é a necessidade de a gente colocar a ordem nas contas para poder garantir os repasses aos municípios em dia, né? Porque as prefeituras, os hospitais regionais, a gente falou sobre isso, penam com o atraso nos repasses. Os atrasos nos repasses comprometem a condição de manutenção de políticas públicas. Então, organizar a finança a partir de redução das despesas, reforma do Estado, da estrutura estatal, para que ele custe menos, alavancar a nossa economia, são formas de nós equilibrarmos as contas do Estado para atendermos, inclusive, os repasses aos municípios. Através da parceria com a iniciativa privada para investimento em infraestrutura, a gente tem ganho duplo. Um ganho de médio e longo prazo pela melhoria da competitividade, que eu tanto falei aqui, e um ganho de curto prazo, que é a obra em si mesmo. Se a gente viabiliza 25 bilhões de reais, talvez não viabilize isso, mas a gente conseguir viabilizar metade disso em parceria com a iniciativa privada, nós estamos falando aí de obras de pavimentação que são emprego na veia, né? Gera emprego e gera arrecadação. Eu experimentei justamente com Pelotas, em parte do meu mandato, o crescimento da arrecadação em imposto sobre serviços gerados pela duplicação do contorno rodoviário de Pelotas, uma obra que o DENIT estava fazendo para garantir. Agora as obras estão em ritmo muito lento, né? O governo federal também com problemas financeiros está com essa obra bastante atrasada, a duplicação da BR-116 entre Pelotas e Guaíba, mas viabilizando investimento em infraestrutura, a gente alavanca inclusive a arrecadação para o Estado em ICM, para os municípios em ISSQN, e entendo que o Estado deve servir como um apoiador, na verdade articulador de políticas regionais na área de saneamento, de políticas de resíduos sólidos, por exemplo. Os municípios enfrentam dificuldades na política de resíduos, especialmente no que diz respeito a destino final, aos aterros sanitários, o que tem elevado custos para a operação desses serviços aos municípios. Então o Estado tem que servir como articulador para resolver esses problemas, e também entendo que o Estado deve dar suporte para os municípios
projetos de parceria com a iniciativa privada dos municípios, porque eu vejo os prefeitos atentos à iniciativa privada como uma parceira para soluções, mas em geral os municípios não têm estrutura técnica para conseguir fazer a modelagem, a estruturação dos projetos, que são complexos, para que possam buscar a parceria da iniciativa privada. Então, estruturar um escritório em nível estadual que dê suporte a projetos elaborados pelas prefeituras para conseguir viabilizar a iluminação pública em PPP, por exemplo, saneamento em nível local, obras de qualificação de espaços públicos em parques, que possam ser estruturados, inclusive no turismo, por exemplo, como foi falado aqui na pergunta anterior, porque a gente, mais uma vez eu insisto, a gente tem que garantir boas experiências ao turista. E o turista não quer mero turismo, a maior parte, pelo menos do turista, não quer mero turismo contemplativo, para chegar lá e ver aquele lugar bonito. Ele quer ter infraestrutura que dê suporte para ele, não apenas para chegar, mas para lá desfrutar em melhores condições, né? E aí você tem que qualificar a experiência desse turista com investimento que pode ser feito em parceria com o setor privado, mas muitas vezes os municípios não têm capacidade técnica para fazer esses projetos. A gente tem que identificar os projetos estratégicos para desenvolvimento de turismo nas regiões e darmos o suporte técnico do Estado com seus quadros técnicos, com contratação de consultorias especializadas para que se viabilizem os projetos em âmbito local, mesmo que não sejam do Estado, sejam dos municípios, mas é interesse do Estado que esses projetos se desenvolvam. Fechou? Pessoal, então para encerramento a gente quer agradecer a presença de todos vocês, especialmente a imprensa que tinha esse papel importante, aos nossos deputados Silvana, Zilar e Marli, que conhecem como poucos a nossa região, Eduardo, e vão auxiliar muito. Então, simbolicamente, a gente fez a entrega, de fato, disso que foi levantado. O CORED, nosso Conselho Regional de Desenvolvimento, fez um estudo da nossa região, com inúmeros profissionais especialistas da área, e é um raio-x de toda a nossa região, com tudo isso que foi comentado, a desburocratização, o incentivo ao turismo, a questão da infraestrutura, a questão de saúde, e todos esses projetos, a nossa região ela tem um potencial enorme, assim como o nosso Estado. Então, pessoal, agradecendo a todos. Aqui, Eduardo Silvano, mas lá e Marlene, está parte do Exército que vai acompanhar vocês nesse árduo desafio. Então a gente começa agora e desejamos a vocês muito sucesso e nós vamos estar lado a lado com vocês. Muito obrigado a todos.